eu quero lembrar a quem estiver nos ouvindo presencialmente, virtualmente, quem está assistindo a gravação depois, que a gente está falando sobre a inclusão de psicólogos e assistentes sociais na educação, né? E eu quero falar um pouquinho sobre a questão da educação e lembrar que na história da humanidade nós já tivemos vários tipos de educações, várias formas, né, de projetos educacionais. Teve um tempo na história da humanidade que o objetivo do que vamos chamar de educação era formar guerreiros. A educação servia para formar guerreiros. Em outro momento da história da humanidade, e às vezes concomitantemente, o outro grande objetivo da educação era formar clérigos. Então, durante muito tempo, a educação se preocupou apenas com a formação de guerreiros e a formação de gente para as igrejas. Os famosos, né, os chamados clérigos. A educação servia para isso, formar guerreiro, formar padre, formar guerreiro, formar pastor, formar guerreiro, formar gente para, né, passar à frente as questões religiosas. Só que a humanidade vem caminhando, a humanidade vem avançando. Afinal de contas, nós já estamos em 2021, nós já temos muitos anos, séculos e milênios acumulados nas nossas costas. Nós não estamos mais no começo da história da humanidade, nós já estamos avançando. E agora, mais do que apenas formar guerreiros, mais do que apenas formar clérigos, chegou no momento, ali na virada do século XVIII e século XIX, que a Revolução Industrial propôs uma educação dedicada à formação de mão de obra. Mão de obra para o mercado. E durante muito tempo a gente está nessa, educação para formar mão de obra, educação para formar gente para apertar botão, educação para formar gente para puxar manivela, educação para formar gente para rodar a alavanca da máquina. Então vejam só, a educação na história da humanidade já atendeu ao objetivo de formar só guerreiros, já atendeu ao objetivo de formar só clérigos e já atendeu ao objetivo de formar apenas mão de obra para o mercado de trabalho. E aí todo mundo lembra, é óbvio que todo mundo lembra, daquele filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, em que ele fica rodando a manivela e fica batendo parafuso. A educação servia para isso, para formar gente para o mercado de trabalho, para as empresas, para gerar bens, gerar serviços, gerar produtos e gerar lucros. Só que com o avançar da humanidade, hoje a gente pode finalmente falar numa educação dedicada, como a nossa amiga disse antes de mim, à formação de seres humanos. Finalmente nós chegamos no momento em que a educação despertou para a questão essencial e mais humanista, humanitária possível, que é formar gente para ser gente, e não só guerreiro, como já foi um tempo na humanidade, e não só clérigo, como já foi um tempo na humanidade, e não só mão de obra, como durante muito tempo, em torno da Revolução Industrial e de lá para cá, a educação sempre voltada para formar mão de obra. Agora a gente alcançou um nível melhor. Agora é para formar gente, para formar seres humanos. É para ensinar as pessoas a descobrirem todos os potenciais, todos os diversos e múltiplos e plurais potenciais que os seres humanos têm. Nós não nascemos só para ser guerreiro. Nós não nascemos só para ser clérigo. E nós não nascemos só, enquanto ser humano, homo sapiens sapiens, só para ficar no mercado de trabalho, apertando botão, rodando manivela, produzindo serviços, produzindo produtos, né, mercadorias e lucros para os outros. Gente é feito para brilhar, já dizia Caetano Veloso. Finalmente a educação despertou para o fato de que gente é feito para brilhar. E agora a gente precisa de uma educação que desperte, que avance, que mostre as novas perspectivas, as nossas perspectivas, as nossas possibilidades, todos os horizontes dos seres humanos. Gente, nós seres humanos, nós já avançamos para dentro do corpo em termos biológicos, entendemos de células, fomos para debaixo dos oceanos, entendemos das profundidades dos mares, já temos robô em Marte, explorando as galáxias, a gente entende de tudo. A gente pode mais, devemos mais e vamos conquistar mais. Só que isso vai depender da educação. Mas essa educação voltada para o despertar de todo o potencial humano, Murilo, essa educação voltada para a exploração, desenvolvimento, potencialização de toda a força, capacidade, diversidade, criatividade humana, essa educação, ela não pode ficar sem o exercício colaborativo, múltiplo e profissional de todos os conhecimentos humanos. Não dá só para o professor de química, só para o professor de biologia, só para o professor de geografia, só para o professor de história, só para o professor de inglês. Não dá só para o pedagogo, não dá só para o diretor da escola, não dá só para o gestor da escola, não dá só para o porteiro da escola, para a cantineira da escola, abraçar todas as possibilidades.
Aí que vem o projeto de lei, que entende que agora, nesse processo civilizatório humano, que a gente não está formando só gente para a guerra, só gente para a igreja e só gente para o mercado de trabalho, dentro do processo civilizatório humano, dentro do avançar do processo civilizatório humano, a gente entende que é preciso mais gente para ajudar o ambiente escolar. Mais gente atravessando o espaço escolar, mais gente contribuindo com o território escolar. Porque só os professores, e só os gestores, e só os diretores, e só os coordenadores não dão conta sozinhos de todas as demandas, tanto objetivas quanto subjetivas, da condição humana. É preciso mais gente colaborando, com seus respectivos saberes. O pessoal da psicologia, o pessoal do serviço social, os psicólogos e os assistentes sociais. Trazendo conhecimentos, técnicas, habilidades, ciências, experiências que vão ajudar a humanidade nessa contínua história de avançar. Chega de formar só gente para a guerra, chega de formar só gente para a igreja, chega de formar só gente para o mercado de trabalho. A humanidade está com 9 bilhões de pessoas lutando por terra, lutando por água, lutando por petróleo, lutando por vacina, lutando por um lugar ao sol. É preciso explorar tudo que as ciências humanas e os conhecimentos humanos já têm de sabedoria acumulada e assim ajudar as pessoas a realizarem os seus grandes objetivos. E qual que é o grande objetivo dos seres humanos? Qual que é o grande objetivo da humanidade? Brilhar, como já dizia Caetano Veloso, e falei agora mesmo, gente, é para brilhar. Só que para brilhar, a gente não depende apenas das questões objetivas, tipo comer, tipo morar, tipo ter remédios, tipo ter objetos materiais que deem conta da nossa sustentação. O ser humano é uma sistemática. Agora eu vou para o lado da psicologia, que é o meu campo. Não sou assistente social, sou psicólogo. O ser humano é uma sistemática psicodinâmica. Nós somos entidades psicodinâmicas. Nós somos seres recheados de questões emocionais, sentimentais, as questões psicológicas. Os professores sozinhos, os diretores sozinhos, os pedagogos sozinhos, a família sozinha, não dão conta de toda a amplitude, de todo o diâmetro das questões humanas. Eu, como professor, eu já vi aluno chorando em sala de aula. Eu já vi professor chorando em sala de professores. Eu já vi pais chorando em sala de diretores. Eu já vi diretor chorando. Eu já vi coordenador chorando. Eu já vi a turma da cantina, a turma da portaria, a turma da segurança sofrendo. E todo mundo é da comunidade escolar. E essas entidades psicológicas, essas entidades emocionais, essas entidades subjetivas, sem nenhum tipo de acolhimento, nenhum tipo de atendimento técnico capacitado para lidar com as suas profundas questões emocionais, às vezes mal resolvidas, e levadas para dentro da escola e jogadas lá dentro como se nós fôssemos apenas máquinas. Como se nós fôssemos apenas máquinas. O Freud já dizia, somos feitos de carne e osso, mas obrigados a viver como se fôssemos de ferro. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Enquanto seres humanos, e aí eu acho que eu estou falando a língua que o povo entende. Quem aqui já sentiu medo na vida? Quem aqui já sentiu raiva na vida? Quem aqui já sentiu ciúmes na vida? Quem aqui já sentiu inveja? Quem aqui já sentiu saudade? Agora imagina os nossos alunos, os nossos professores, os nossos membros da comunidade escolar vivendo relações escolares dentro e fora da escola, porque os pais estão de fora, sem serem atendidos, acolhidos, ouvidos nessas questões. E às vezes essas questões passam por direitos negados. E aí o serviço social, com a sua função primordial, garantidora de direitos dentro do espaço escolar, de forma a garantir direitos que garantem bem-estar emocional. Então, gente, eu acredito que uma lei que inclua psicólogos e assistentes sociais dentro de uma escola, para além das questões objetivas, relativas, inclusive, por exemplo, ao mercado de trabalho,
espaço para as categorias profissionais, para além dessas questões que são legítimas, importantes, e a gente deve olhar para isso. Antes de ser psicólogo, eu fiz a faculdade de Direito, na mesma Universidade Federal de Uberlândia. E eu me lembro que no curso de Direito se discutia muito a questão do espírito da lei. O espírito da lei, porque a lei é fria, a lei está no papel. Mas a lei tem um espírito, tem uma alma, um porquê existir. E eu quero que vocês pensem, vocês que estão aqui comigo, antes de todas as questões objetivas e materiais, antes de todas as questões processuais e sociais, que são importantes, que são legítimas, mas não são as únicas. O fato de uma coisa ser a mais importante do mundo não torna ela a única coisa importante no mundo. Existem muitas importâncias concomitantes. Concomitantemente, a importância profissional de uma lei como essa, concomitantemente a importância social de uma lei como essa, concomitantemente a importância histórica de uma lei como essa, concomitantemente a todas as importâncias que aqui foram faladas, à luz da psicologia, à luz do serviço social, à luz das entidades de classe, à luz das experiências múltiplas, concomitantemente às importâncias todas que aqui foram levantadas, eu gostaria que a gente lembrasse e deixasse registrado aqui uma das importâncias que, para mim, é uma das principais. O espírito da lei. E o espírito da lei significa acolher, atender, ajudar quem está dentro da comunidade escolar como uma entidade psicológica e uma entidade cidadã que precisa de alguém que olhe para as suas emoções e que precisa de alguém que olhe para os seus direitos. Aí está o psicólogo, está o assistente social. Para ajudar professores, pedagogos, diretores, coordenadores, familiares a olharem para essas questões tão atômicas, tão nucleares, o fato de sermos entidades psicológicas e o fato de sermos entidades políticas civis, necessitadas de direitos. Precisamos de gente ajudando nesse trabalho multidisciplinar, transdisciplinar e coletivo. O psicólogo e o assistente social são bem-vindos nesse sentido. Aí a gente sai da pré-história e vamos para o futuro, que é a construção de melhores condições para que a humanidade realize os seus objetivos, que é brilhar. Como já dizia pela terceira e última vez que eu falo, Caetano Veloso, gente, é para brilhar. E o psicólogo e o assistente social vão ajudar muito nesse sentido. Em nome da campanha Janeiro Branco, eu digo que a gente precisa, sim, criar uma cultura da saúde mental. Uma cultura da saúde mental, em que as questões psicológicas e civis, cidadãs, políticas, sociais, sejam acolhidas. Lembrando que os seres humanos não são máquinas e não são feitos de ferro. Como Freud, certa vez, disse, são de carne e osso, mas não podem viver como pessoas de ferro. Os nossos estudantes, os nossos membros das comunidades escolares e os familiares dos membros das comunidades escolares precisam dessa complementação no serviço educacional. Porque psicólogo também é professor e assistente social também exerce o papel da educação quando contribui. Todo aquele que contribui para o processo de ensino-aprendizagem, de certa maneira, é também um profissional, direto ou indireto, da educação. Nesse sentido, a lei é muito bem-vinda e vai ser uma dádiva se ela for também aprovada e acolhida no município de Uberlândia, terra natal da campanha Janeiro Branco, a campanha brasileira sobre saúde mental. Agradeço a oportunidade de falar a quem me ouviu, dizendo que estamos juntos em todos esses processos. O que disser respeito direto ou indiretamente à saúde mental, podem contar comigo, como o Murilo me convidou para vir falar. Podem contar com a campanha Janeiro Branco, o Instituto Janeiro Branco. A Dandara, no início da fala dela, falou meu nome, agradeceu, me chamando de companheiro de luta. Somos companheiros sim de luta, amiga. Várias lutas. E uma dessas lutas é a luta por uma cultura da saúde mental. E uma lei como esta, com certeza, vai ser muito importante para a gente realmente instituir uma cultura da saúde mental, até mesmo dentro das escolas de Uberlândia. Obrigado. Concluo aqui a minha fala. Obrigado, professor Leonardo, pela fala brilhante e nos dá mais força para lutarmos pela implementação de algo tão importante, que já não é mais só uma expectativa de direito, é um direito garantido por uma lei federal e que precisa ser cumprida na cidade de Uberlândia.